vamos fazer a nossa prece? Vamos entrar em sintonia com essa espiritualidade maior, né? Com os nossos mentores espirituais. Tiveram um trabalho danado para trazer a gente aqui hoje. Então, que a gente possa acalmar a nossa matéria, relaxar, para que a gente possa, junto com esses nossos irmãos, entrar em sintonia para que possamos, Mestre, agradecer. Agradecer por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de adentrarmos esses cantinhos de luz, ouvirmos o Teu Evangelho, e que através dele a gente possa fazer as modificações necessárias para o nosso espírito. Então, que na noite de hoje a gente possa estar sintonizado com o Evangelho de hoje, para que a gente possa, através dele, darmos continuidade às nossas transformações. Que possamos juntos fomentarmos energias de paz, harmonia, equilíbrio, e muitas vezes medicamentosas, pois desde o momento que adentramos a esse cantinho, os nossos companheiros espirituais já fizeram uma varredura no nosso psiquismo, sabem das nossas dificuldades e necessidades, então que possamos estar sintonizados para que possamos receber aquilo que temos por merecimento. Então, Pai, que todas essas energias possam alcançar todos os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, aqueles a quem o nosso pensamento se eleva, seja dentro dos nossos lares, os nossos irmãos que se encontram nas ruas, nas cadeias, nos asilos, dentro dos hospitais, onde a dor e evolução, Mestre, bate a porta, que possamos doar todas essas energias a esses nossos irmãos. No mais, obrigado por tudo. Ampara-nos hoje e sempre. E que a prece que nos deixastes há tanto tempo, abrimos os trabalhos da noite de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas liberta-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos. Que assim seja, graças a Deus. Olá pessoal, boa noite. Boa noite. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui essa noite com vocês. O tema que eu resolvi abordar hoje é sobre o sofrimento humano. Eu queria começar com uma pergunta. Tem alguém aqui que nunca sofreu na vida? Ninguém levantou a mão? Se alguém tivesse levantado a mão, eu ia querer conversar bastante com essa pessoa. O sofrimento humano está presente na nossa vida. Isso é inegável, não é? Em diversas instâncias. Tanto aqui no plano físico, nos planos espirituais, ele também pode continuar acontecendo. E a gente vai trazer apenas uma pincelada nesse tema, né? Do sofrimento humano. Quais seriam as principais causas do sofrimento? Eu coloquei como principais, não como todas, né? Ficaria muito difícil abordar todas. Mas eu busquei abordar quais seriam as principais. E ele pode ser tanto de causas internas, né? Relativo a nós mesmos, e vindo de causas externas. A primeira grande dificuldade interna, as nossas dificuldades emocionais e mentais. No capítulo 3 do Evangelho, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, tem um trecho que fala de mundos inferiores e mundos superiores. Seria até legal vocês darem uma lida depois. E lá é abordado diferenças de nível espiritual, dos espíritos que estão em mundos inferiores e dos espíritos que estão em mundos superiores. E uma das questões que é levantada é referente a questões emocionais e mentais. Por que isso? O espírito, né, a consciência, o espírito em si, essa é a matriz principal do espírito, a qualidade dos nossos pensamentos e sentimentos. Né? A partir
dos nossos pensamentos e sentimentos que a gente forma o nosso comportamento, que a gente se relaciona com o próximo e que a gente se relaciona com tudo que nos cerca, com tudo, com o planeta, com os animais. Isso tem a ver com o nosso comportamento, certo? E o nosso comportamento é a expressão dos nossos traços emocionais e mentais. E aí lá fala, nos mundos inferiores, como é que é a qualidade emocional desses espíritos? São espíritos mais brutos, têm tendência a julgamentos, a egocentrismo, a poder, a mando. E aqui no plano físico a gente tem uma grande vantagem que a gente consegue se relacionar com espíritos de diversos níveis, né? Coisa que no astral não é tanto bem assim. No astral a gente se encontra em esferas espirituais, certo? Em esferas onde semelhante atrai semelhante, né? Então lá eu estou dentro de uma faixa. Aqui no plano físico a gente consegue se relacionar com espíritos encarnados e desencarnados também de diversos níveis. E aí, nos mundos superiores, existe uma qualificação, um refinamento dos meus aspectos emocionais e mentais. Nos aspectos emocionais ou sentimentais, eu tendo a trabalhar mais com amor, eu vou ser mais pacífico, eu vou querer ajudar o próximo, ou seja, o altruísmo, né, que é o oposto do egoísmo. Eu vou ter mais discernimento, mais racionalidade, enfim, eu vou ampliando todos os meus aspectos emocionais e mentais. E esse é um caminho evolutivo. O nosso comportamento tem tudo a ver com o nosso padrão evolutivo, tudo a ver, é diretamente proporcional. Então, aqui está uma das maiores causas, se não para falar, a maior causa dos nossos sofrimentos, e esse é um ponto que a gente tem que investigar, porque isso aqui tem tudo a ver com a nossa reforma íntima, algo que é muito abordado dentro do Espiritismo, a reforma íntima. Não existe uma evolução sem uma mudança de si, não é verdade? Sem uma reforma íntima. Então, vale muito a pena a gente estudar sobre isso. Eu posso ter dificuldades no corpo físico também, doenças, dores, não sei se vocês já passaram por isso, acredito que todos também. E todos os itens que eu vou colocar têm muita relação com as nossas dificuldades emocionais e mentais. Por exemplo, as doenças, elas podem ser uma somatização de dificuldades emocionais e mentais. Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Eu somatizo, né, que eu venho lá dos meus campos superiores, né? No espiritismo clássico, lá dentro do Pentateuco, é trazido como corpo físico, perispírito e espírito, não é isso? Mas aí, posteriormente, foi se trazendo mais conteúdo em relação a isso. E André Luiz, por exemplo, já trouxe um corpo astral ou um psicossoma, e aí vem o corpo mental, tem o duplo etérico, né, que é o corpo que está mais próximo do corpo físico. E aí, conforme a qualidade dos meus pensamentos e sentimentos, essas energias podem ser adensadas para o corpo físico e gerar doenças. Um outro exemplo, se eu tenho dificuldades emocionais e mentais, o meu sistema imunológico também pode ser deprimido, ele pode ficar um pouco deficiente, e aí eu posso sofrer mais com agentes externos. Então, as nossas dificuldades de corpo físico estão muito ligadas a dificuldades emocionais e mentais. E uma outra questão do corpo físico é que ele tem uma data de validade, não tem? Né? Ele tem uma data de validade, né? E ele é um corpo perecível e relativamente frágil, não é? O corpo humano, ele é frágil. Então, lá na nossa terceira idade, tem coisas que a gente, tem sofrimentos que a gente vai ter por conta desse corpo físico, né? Isso também é um pouco inevitável. E causas externas? Violência e agressividade, né? O nosso planeta tem, infelizmente, tem muito disso. E eu coloquei também uma outra questão de dificuldades financeiras. Aqui nesse plano físico, a gente tem essa característica de ter um sistema monetário, coisa que não tem, né? Como aqui num plano astral, por exemplo, né? Muito menos no plano mental. Então, existe essa característica que a gente tem que ter um sustento aqui, né? E isso pode gerar essa dificuldade para algumas pessoas. Em relação ainda aqui às dificuldades emocionais e mentais, na violência e agressividade, com toda certeza, tem características ligadas, nas dificuldades financeiras pode ter ou não. Agora eu vou falar de ilusões que a gente vivencia em relação às nossas dificuldades mentais. Tem duas grandes ilusões que a gente vivencia. A primeira dela é que o outro é culpado pelas nossas dificuldades e sofrimentos.
O ser humano é muito pródigo em fazer isso, em falar que, vamos supor, se eu estou triste, se eu estou magoado, se eu estou irritado, diversos sofrimentos que a gente passa, a culpa é do outro. A gente tem muita maneira de apontar o dedo e culpar os outros pelos nossos sofrimentos. Só que tem uma questão muito importante de a gente entender. Todo o nosso conteúdo emocional se encontra de forma latente dentro de nós. As adversidades são apenas um gatilho. E aí, eu vou pedir licença, né? Logicamente que seria um centro espírita, eu vou pedir licença para ler um pequeno trecho de um conto budista, que eu achei muito interessante, tem tudo a ver com isso que eu estou tentando passar aqui para vocês. Ele conta a história de um monge. Um monge decide meditar sozinho, longe do seu mosteiro. Ele toma um barco, vai até o meio do lago, fecha os olhos e começa a meditar. Depois de algumas horas em silêncio imperturbável, de repente sente o golpe de outro barco batendo no dele. Com os olhos ainda fechados, ele sente a raiva crescer e, quando abre os olhos, está pronto para gritar com um barqueiro que usou atrapalhar a sua meditação. Mas quando ele abre os olhos, vê que era um barco vazio, não amarrado, que flutuava no meio do lago. Nesse momento, o monge alcança o entendimento que a raiva está dentro dele. Ele simplesmente precisa da batida de um objeto externo para provocá-lo. Depois disso, sempre que conhece alguém que irrita ou provoca sua raiva, ele lembra: a outra pessoa não passa de um barco vazio. A raiva está dentro de mim. Já era uma grande reflexão, já. E aí, procure fazer uma reflexão, uma pequena reflexão da história de vocês, dos momentos que vocês sentiram isso. De quando a gente sentiu medo, raiva, tristeza, mágoa, frustração, ansiedade. Na nossa primeira grande ilusão, a gente tem, muitas vezes, a gente acha que isso é culpa do outro. Mas a gente só pode manifestar aquilo que existe internamente. Eu poderia substituir a raiva aqui desse ponto por qualquer emoção dessa. Certo? Deixa eu dar um outro exemplo. Vamos supor que um problema externo, vamos pegar como uma leitura externa. Eu estou lá num acidente de carro, eu me envolvi num acidente de carro, bati meu carro. E aí vamos fazer uma análise de duas pessoas, como é que seria a reação delas. Uma pessoa que é mais irritadiça. Tem lá uma colisão do carro, ela já sai toda irritada, e a gente vê às vezes notícias na TV que acontecem algumas coisas que não são muito legais, Ali ela está expressando essa emoção, tá? Agora, vamos pegar exatamente a mesma cena. Só que aí estava lá dentro do carro o Chico Xavier, por exemplo, como exemplo de comportamento, que a gente tem. Como é que seria a reação do Chico Xavier? Você já ficaria irritado, ficaria com raiva, xingaria outra pessoa? Com certeza não, Vejam, a adversidade mudou, o fator externo mudou. O que mudou? A pessoa foi quem mudou, E essa é a diferença que faz a distinção de mundos superiores e mundos inferiores. O mundo, na verdade, é reflexo do que a gente é. Simplesmente é assim. Se eu estou no mundo inferior, é porque isso é reflexo do que eu sou. E se eu estou no mundo superior, isso também é reflexo do que eu sou. Por isso que o Espiritismo fala tanto da reforma íntima. Porque conforme a gente vai qualificando os nossos pensamentos e sentimentos, a gente vai adentrando a esferas superiores e a gente está linkado a espíritos também superiores. Ao culparmos o outro, nós terceirizamos a nossa evolução. Isso aqui também é muito importante. Vejam, se o outro é culpado da minha irritação, se o outro é culpado da minha tristeza, se o outro é culpado da minha mágoa, quem que vai poder resolver isso?
o outro. Só que o outro não vai resolver isso para nós. Então, ao ocuparmos o outro, a gente está terceirizando a nossa evolução. A gente está entregando a nossa vida de bandeja para o outro e fala, resolva aí a minha situação. Mas isso não vai acontecer. Nós que temos que fazer a nossa reforma íntima e, em primeiro passo, enxergar as nossas dificuldades. Porque a gente só pode mudar aquilo que a gente conhece. Não é muito verdade isso? Se eu não consigo nem nomear quais são as minhas dificuldades, como é que eu vou mudá-las? O primeiro passo é reconhecer quais são, para a partir daí poder fazer uma mudança. Nós devemos assumir a responsabilidade pelo que pensamos, sentimos e pelos nossos atos. Então, vamos pensar nisso. E entender também que ao, por exemplo, pensar mal de alguém, eu estou emitindo uma energia para aquela pessoa, porque o pensamento não tem distância. A pessoa pode estar no Japão, na China, se eu pensar mal dela, eu emito essa energia para ela. E aí a coisa não fica legal, né? Essa é uma obra muito famosa de Salvador Dalí, A Persistência da Memória, de 1931. E tem duas análises muito interessantes que a gente pode fazer dela. A primeira é a relatividade do tempo. Né? Nessa época, lá em 1931, Einstein já tinha lançado as ideias da física da relatividade, né? E o tempo se enquadra aí. Acontece uma coisa muito importante, muito interessante de a gente entender em relação ao tempo. Aqui, no plano físico, a gente tem uma sequencialidade no tempo, né? Aqui o tempo é linear para a gente. Mas eu não sei se vocês já ouviram relatos do astral de como o tempo passa diferente lá em relação aqui ao plano físico. Talvez vocês já tenham ouvido falar disso, né? É por conta dessa relatividade do tempo. Por isso que o tempo passa diferente no astral, porque a gente está numa outra esfera, num outro plano espiritual, né? Que não tem essa linearidade que tem aqui no físico. E acontece uma coisa mais importante ainda, é que para o espírito em si, ou o plano mental também, que é um campo ainda mais superior, o tempo simplesmente não existe. Para o espírito, o tempo não existe. Para o plano mental também o tempo não existe. E aqui a gente chega na segunda analogia, que é o próprio nome da obra, a persistência da memória. Se, vamos supor que eu tenho um evento traumático. Vamos supor que eu tive uma briga muito feia com alguém e eu guardei uma mágoa dessa pessoa. Aqui a gente vai para a segunda ilusão. O tempo por si só irá curar as minhas dificuldades emocionais. A gente tem essa grande ilusão, que o tempo irá curar. Vamos supor nesse exemplo aí que eu briguei com alguém. Eu me afasto dessa pessoa e eu não quero ver mais ela na minha frente, achando que essa mágoa por si só irá se resolver. É o erro e engano que a gente pratica. Porque para a consciência, para a memória da consciência, do espírito, essa energia que foi criada não se apaga. E vocês já devem ter ouvido falar que no universo tudo é energia, né? Quando eu briguei lá com aquela pessoa e eu formei aquela mágoa, eu formei um campo energético, que é uma matriz de energia ruim, né? Muito ruim. E ela vai continuar lá, porque para o espírito não existe o tempo. Eu só vou conseguir transformar essa energia fazendo um trabalho sobre ela. Isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. E eu queria fazer uma analogia com a lei da física. Eu gosto dessas coisas porque eu sou da área de exatas, né? E eu acho que eu gosto muito também de fazer analogias, né? Vocês todos já devem ter ouvido falar dessa lei da física, que na natureza, ou na verdade em todo o universo, em todos os planos, a energia não pode ser nem criada e nem destruída. Só pode ser transformada ou transferida. Vocês já ouviram falar dessa lei? É uma lei que vale para todo o universo e para todos os planos. Agora, se eu criei essa energia lá com essa briga que eu tive com alguém, eu só posso fazer duas coisas com essa energia. Eu só posso transferir ela, aliás, eu posso transformar ela ou transferir. Porque é uma energia e tudo no universo é energia. Então, só posso transformá-la ou transferir essa energia. Transferir a gente até tenta, na nossa ignorância. Vamos supor, eu estou com raiva, eu vou tentar descontar minha raiva no outro. A gente não tenta fazer isso? A gente tenta, né? Mas não é um bom caminho esse.
Então, qual que é o caminho, o melhor caminho? É o transformar essa energia. Eu tenho lá os meus pensamentos tóxicos, que me geram muitos sofrimentos. Pensamentos tóxicos ou pensamentos negativos. Eu também tenho lá as minhas emoções tóxicas, ou emoções negativas, que também me geram muito sofrimento. E veja, não tem como eu dissociar uma da outra. Vamos supor que eu tenho um vício. Né? O vício é uma energia assim, de campo mental, um pensamento que é muito ruim, muito patológico para a gente. Com toda certeza, linkado aos vícios, eu também tenho dificuldades emocionais. Então, o que eu devo fazer? O primeiro passo é fazer uma investigação de mim mesmo, uma investigação da minha consciência. Quais dificuldades mentais que eu tenho, quais dificuldades emocionais que eu tenho? Porque lembra aquilo que eu falei? Eu só posso transformar aquilo que eu conheço. Então, o primeiro passo é tentar identificar. Aí eu faço um diagnóstico, olha, eu tenho essas dificuldades, e aí vou apenas pegar como exemplo uma dificuldade que eu tenho. Uma dificuldade que eu tenho é a procrastinação. Sabe aquele empurrar com a barriga? Eu tenho essa dificuldade. Então, primeiro eu busquei identificar. Eu sou um cara que procrastina. A partir daí eu posso fazer um trabalho em relação a isso. Eu vou fazer um autoenfrentamento. Um autoenfrentamento quer dizer, eu vou elaborar essa, em termos da psicologia, eu vou elaborar essa informação, essa energia. E aí eu posso fazer um caminho de superação, ou de ressignificação. Eu preciso transformar essa energia. E esse é o caminho evolutivo. Como eu falei lá, mundos inferiores e mundos superiores. Existem diversos, e não sei se é infinitos, não sei se eu poderia chamar infinitos, mas tem muitos graus, né, desde mundos inferiores a mundos superiores. Esse é um processo evolutivo, eu me refinando enquanto ser, tanto na qualidade dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, dos meus traços morais. Por exemplo, nas dificuldades, se a gente pegar pelo lado de religiões, uma coisa que eles falam muito é dos 7 pecados capitais, não falam? Tem tudo a ver com as dificuldades emocionais e mentais dos 7 pecados capitais. Então eu tenho que ir buscando sair disso no meu caminho evolutivo. E aqui eu estou falando de reforma íntima, né? Então, o outro e o tempo não fará isso por nós, certo? O outro e o tempo não fará todo esse processo, que também é um processo evolutivo, que é um processo de reforma íntima. O tempo e o outro não fará isso por nós, esse é um trabalho nosso. E aí eu queria falar, enquanto a gente faz todo esse trabalho com a gente mesmo, esse trabalho ele pode ser feito de forma autônoma, ou seja, eu estudando, né? Quais são os 3 pilares evolutivos que estão dentro do Espiritismo, fazendo uma grande síntese, né? O primeiro é o esclarecimento, não é? Ter conhecimento, fazer um estudo. O estudo é muito incentivado, claro. Esse é o primeiro passo, né? Ter um estudo, ter um conhecimento esclarecedor. O segundo passo é a reforma íntima. O segundo pilar evolutivo é a reforma íntima, é a mudança de nós mesmos. E o terceiro pilar fundamental é a caridade, é a ajuda ao próximo, o desenvolvimento de amor ao próximo e por nós também, mas no sentido de um trabalho assistencial pelo próximo. Esses são os 3 pilares do Espiritismo, fazendo uma grande síntese, e se a gente for ver, basicamente de quase todas as outras religiões, né? Fazendo um trabalho de estudo, de conhecimento, fazer uma reforma de si, melhorar seus traços morais, seus traços de comportamento, e também um trabalho de amor ao próximo, de caridade e de ajuda ao próximo. Não é verdade isso? Enquanto a gente vai fazendo esse trabalho, tem um grande alicerce para todo e qualquer sofrimento que a gente passa, um grande alicerce. E aí eu peguei uma biografia muito resumida, né, de 3 espíritos que estiveram encarnados aqui, que foram realmente espíritos mais avançados que a gente teve aqui. E eu passei assim, não só dentro do espiritismo, que eu trouxe pelo Chico Xavier, mas eu busquei ser mais amplo, né, porque o exemplo é o que fica deles, da vida deles. O primeiro deles é o Mahatma Gandhi. Não sei se vocês já ouviram um pouco da história dele. Tem esse filme aqui que é muito bom, o Gandhi de 1982, vale a pena assistir esse filme. O que o Gandhi sofreu muito, né? Sofrimentos que ele teve ao longo da vida dele?
Ele nasceu na Índia, né? Não sei se você sabe, mas ele nasceu na Índia. E ele era lá é dividido por castas na Índia, né? E ele era, a família dele tinha um poder aquisitivo razoavelmente bom. Então, ele foi estudar direito lá em Londres, né? Isso lá nos seus 18, lá no início do adulto jovem ali. E lá ele começou a sofrer discriminação racial, porque na Europa, naquela faixa, isso lá nas idas de 1890 mais ou menos, tinha muita discriminação racial, e ele sofreu muito com isso lá dentro da universidade. Após formado, ele foi trabalhar na África do Sul, e aí lá ele sofreu mais discriminação racial ainda, porque lá, só para vocês terem uma ideia, brancos poderiam andar pela calçada e outras raças, pardos, amarelos, negros, teriam que andar pela rua. Olha o nível de discriminação racial que tinha. Então, ele sofreu bastante com isso. Agressões e violência. Ele sofreu várias prisões ao longo da vida dele, passou mais de 6 anos preso, foi espancado várias vezes, tudo para tentar acabar, em primeiro lugar, com a discriminação racial e depois para tentar libertar a Índia do jugo dos ingleses, que os ingleses foram os colonizadores, né? Tanto da Índia quanto lá da África do Sul. E ele tinha um lema para a vida dele, que era através da não violência, a rensa, não sei se você já ouviu falar, né? Ele tentava fazer isso através da não violência, ele fazia movimentos através da não violência. E ele fez também longos jejuns, né? Ele chegou a passar 21 dias de jejum, né? Quase veio falecimento, né? Tudo isso para tentar promover esse ajuste, né? Essa libertação através da não violência. E aí, no final, ele foi assassinado em 1948. Então, ele sofreu bastante. O segundo exemplo que a gente tem, Chico Xavier. Ele teve um desencarne muito precoce da mãe dele, que tinha uma ligação emocional muito forte com ela, ele gostava muito dela, né? Salvo engano, foi com cerca de 5 anos, ele tinha cerca de 5 anos quando a mãe dela desencarnou. Já foi o primeiro sofrimento dele. Aí depois ele foi para... Então, tem um filme, né, do Chico Xavier, em 2010, e aí tem aquela cena com a madrinha dele, né, que ela realmente castigava muito ele sofreu muito na mão dela, depois do desencarne da mãe. Viveu em pobreza extrema, teve muitas doenças físicas, doenças oculares, respiratórias, acho que do trato gastrointestinal também. Tinha uma sobrecarga de trabalho muito alta e, além do trabalho que ele tinha como servidor público, ele também, a maior parte do trabalho dele era para o próximo. Então, é uma sobrecarga de trabalho muito em função do próximo, né? Ele via mais pelo próximo do que por si, né? Com certeza. Alguém que já tinha abandonado o seu ego. Ele trabalhava cerca de 14 a 16 horas por dia. Quem ainda que conseguiria, né, trabalhar tanto, né? Sofreu muitos processos de calúnia, processos judiciais, era desacreditado pelas pessoas. Lá na revista Cruzeiro faziam matérias em relação a ele, falando que ele era um charlatão, enfim. Sofreu muitos processos desabonando o trabalho dele. E a última personalidade, Francisco de Assis. Eu não sei se vocês já viram esse filme, Irmão Sol e Irmão Lua, de 1972. Vale muito a pena ver esse filme. Esse filme é maravilhoso, é muito bonito. Conta uma parte da vida de Francisco, né? O pai do Francisco, ele era uma pessoa rica, né? Ele era um comerciante de tecidos e ele tinha posses, né? Ele tinha uma vida abastada para aquela época. E aí, no início da vida de Francisco, ele tinha uma vida totalmente mundana, né? De festas, de bebedeiras, ele tinha uma vida bem mundana. Ele era jovem, né? Então ele tinha vivenciou esses prazeres mundanos ali enquanto jovem. E aí, um dos sonhos que ele tinha era se tornar cavaleiro, né? E a primeira oportunidade que ele teve foi Assis, é próximo de uma cidade que se chama Perugia, né? Aí ele foi lá para uma guerra contra a Perugia, né? Mas nessa época eram como povos, né? Então uma cidade guerreava contra a outra.
E aí ele foi lá numa guerra contra a Perugia, foi preso, e lá ele começou a repensar a sua vida durante esse tempo de prisão que ele ficou. Acho que ele ficou mais de um ano preso lá na Perugia. Retornando para Assis, ele foi acometido por uma doença muito grave, que ele ficou lá cerca de 6 meses acamado, e aí ele começou a ver que aqueles valores mundanos não eram para ele, sabe? Ele queria rever toda aquelas escolhas que ele tinha feito nessa jovialidade dele. Ele rompeu com a família, né? Lá no filme tem uma cena que ele começa a doar todas as roupas, né? Os tecidos do pai dele, ele começa a jogar pela janela e ele tem um rompimento, né? O pai dele era uma pessoa muito agressiva, muito difícil de lidar, e aí ele tem um rompimento com a família. E aí ele começou a viver muito em solidão, porque ele foi renegado pela família, né? O pai dele desertou ele, e os amigos próximos dele, esses amigos mais dos prazeres mundanos, também abandonaram ele. Então ele passou esse período, né, de solidão após essa quebra, né? Esse despertar espiritual dele, que foi em 1206. Foi muito rejeitado, muito incompreendido. Viveu em pobreza extrema por escolha, porque ele não queria estar ligado às regras, a maior parte das regras da sociedade católica, né, do catolicismo naquela época, em relação aos poderes. Eles queriam muito arrecadar, né? Nessa época o Papa era o Inocêncio III. Então ele fez uma regra de pobreza para ele e para seus irmãos viverem em pobreza, porque ele não queria estar afeto a essa questão da igreja de ficar distribuindo as rendas que recebiam para a igreja. Então ele viveu uma vida ligada à pobreza por escolha, entendeu? Para fugir dessa questão do mundo da igreja. Nessa época, lá pelos idos de 1206, ele faleceu em 1226. Era muito difícil, né? Eu tive uma grande felicidade de conhecer o Assis e eu via as vestimentas que eles usavam, né? Eram realmente trapos que eles usavam, eram vestidos remendados, era o que tinha, que ele conseguia de doações, ele ia ali remendando, ele andava de sandália, e nessa época nevava, lá em Assis neva, nessa região da Itália neva. Então imagine vocês andar de sandália na neve. Ele reconstruiu, a primeira igreja que ele reconstruiu foi a igreja de San Damiano, que eu também visitei lá junto com a Clara, com seus irmãos. Ele reconstruiu tudo isso nesse tipo de condição. Lá tinha as camas que eles dormiam, era em pedra, sabe? Dava pedra gasta, era em cavernas, em grutas. É assim que eles tinham uma condição de vida muito difícil. E ele andava naquela região toda a pé, ele viajava a outros países a pé, a cavalo. Essa era a condição da época. Ele chegou ali para o Egito, né? Falava com o rei do Egito, a pé, a cavalo, que essa era a condição da época. Então, vejam que vida difícil, né? Que sofrimento que ele teve. Que essas 3 pessoas tiveram, né? Sofrimentos se entregando para o próximo, né? Abnegando de si mesmo, abnegando do seu ego, de si, por uma entrega ao próximo. Por que mesmo, com tanto sofrimento, eles sempre continuaram trabalhando? Vamos também pegar o exemplo de Jesus. Por que eu não coloquei o exemplo de Jesus, que talvez com certeza seria o maior exemplo disso, né? Todo o sofrimento que ele teve, especialmente no final da vida. Né? Jesus é alguém que, numa primeira análise, a gente acha muito distante da gente, né? E é muito distante, na verdade, é muito distante. Então, eu elenquei assim 3 exemplos que estão um pouco mais próximos, apesar de serem muito mais evoluídos que nós, estão um pouco mais próximos. Por exemplo, Francisco tinha uma vida mundana, e ele fez um rompimento com isso e passou a viver uma vida plenamente espiritual de entrega de amor ao próximo. Então, eu peguei esses exemplos porque talvez fique mais próximo, sabe? Mais palpável para a gente. Mas claro que o maior exemplo seria Jesus, né? Qual foi o sofrimento que ele teve? Por que mesmo com tanto sofrimento eles continuaram trabalhando? Essa é uma reflexão muito importante a gente fazer. Eu trouxe esse livro aqui, do Viktor Frankl, e eu recomendo a leitura, ele é muito bom. Chama Em Busca de Sentido.
Sentido enquanto sinônimo de propósito. Esses 3 seres, e Jesus com toda certeza, eles tinham um propósito de vida muito bem definido. E era um propósito evolutivo de si e de entrega para o próximo, de levar também a evolução para o próximo. Eles tinham esse propósito muito bem definido. E isso era um grande alicerce para os sofrimentos que eles tinham. Os sofrimentos que eles tinham eram mais ligados ao corpo físico, né? Porque eles já eram espíritos mais evoluídos, então não tinham tanto daqueles sofrimentos de aspectos emocionais e mentais, porque já eram espíritos mais evoluídos. Não são espíritos mais evoluídos, porque eles continuam sendo, com certeza. E aí, esse livro aqui, o Viktor Frankl, ele é um psicólogo que foi preso em campos de concentração na Alemanha. Ele passou mais de 3 anos preso em campos de concentração. E olha, que 3 anos preso no campo de concentração é muito tempo diante daquele sofrimento. Ele passou por Auschwitz, Dachau, teve mais um outro que eu não me recordo o nome. E ele já era psicólogo antes de adentrar a esses campos. Então, o que ele percebeu lá? Muitas pessoas elas queriam acabar com o sofrimento delas, né? Que era, assim, não dá para a gente imaginar o que era aquele sofrimento. E muitas pessoas tiravam a vida, né? Cometiam um suicídio. E aí, ele foi conseguindo ver, durante esse tempo todo que ele ficou, que as pessoas que conseguiam sobreviver ao campo de concentração eram que tinham propósitos de vida muito bem definidos, sentido de vida. Então, um dos grandes alicerces para a gente encarar os nossos sofrimentos é ter um sentido de vida, um propósito de vida muito bem definido. Isso a gente precisa ter. E se o maior propósito da vida é a evolução, os nossos propósitos têm que estar alinhados à evolução. Isso nos dará força, isso será o alicerce para a gente conseguir vencer esses sofrimentos. E, enquanto isso, também será alicerce para eu continuar trabalhando em mim mesmo, fazendo a minha reforma íntima. Uma frase muito bonita que tem nesse livro é a seguinte: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Eu poderia substituir: quem tem um porquê enfrenta qualquer sofrimento. Eu queria agradecer aos amparadores dessa casa por me permitirem estar aqui, agradecer a todos vocês, agradecer aos meus amparadores, aos dirigentes dessa casa, e eu espero poder ver vocês no futuro próximo. Muito obrigado. Mas, amado Jesus, obrigado, que possamos ter uma boa semana, que possamos, através desse conhecimento, desse entendimento, que ela seja uma semana proveitosa. Obrigado por tudo, que possamos sair daqui muito melhores do que aqui chegamos, possamos continuar sintonizados para que possamos receber o passe, aquilo que complementa tudo isso que recebemos na noite de hoje. Com a prece de Maria, agradecemos e encerramos por hora a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa passagem terrena, que assim seja, graças a Deus.